Existem encontros que não se explicam pela lógica, mas apenas pela linguagem misteriosa da alma. Duas pessoas que se cruzam, se reconhecem no olhar e, mesmo diante da separação, permanecem conectadas por algo invisível. O tempo pode passar, caminhos podem se distanciar, mas há laços que o destino não rompe, apenas adormece. É nesse espaço entre o afastamento e o reencontro que os sinais começam a surgir. Pequenos movimentos do universo que parecem acasos, mas que na verdade são convites para um retorno. Quando duas almas estão entrelaçadas por um vínculo profundo, nada é definitivo. A separação pode até fazer parte do caminho, mas nunca é o ponto final. A vida, em sua sabedoria silenciosa, revela pistas para guiar de volta aquilo que nunca deixou de pertencer. Se você acredita na força invisível que une o que é verdadeiro, comente abaixo. As almas que se reconhecem sempre se reencontram. Na visão de Carl Jung, as relações humanas são espelhos profundos da jornada interior de cada indivíduo. Quando duas almas se encontram e se separam, esse movimento não é apenas externo, mas representa um processo arquetípico que toca o inconsciente de ambos. A separação pode ser compreendida como uma etapa necessária no caminho da individuação, o processo pelo qual nos tornamos inteiros, integrando as partes ocultas de nós mesmos. Segundo Jung, cada pessoa carrega dentro de si projeções inconscientes que são lançadas sobre o outro. Muitas vezes, amamos não quem o outro é, mas o que ele desperta em nosso mundo interno, aspectos que ainda não reconhecemos em nós. Isso é especialmente intenso em conexões profundas, nas quais a alma vê sua própria imagem refletida na do outro. Quando essas projeções entram em choque com a realidade, surge a dor, a separação e o aparente fim. No entanto, a separação não é necessariamente uma perda. Jung nos ensina que ela pode ser o catalisador da integração da sombra, tudo aquilo que negamos ou reprimimos em nós mesmos. A distância entre duas almas, nesse contexto, é o terreno fértil para o crescimento individual. A alma precisa se expandir, encontrar sua totalidade, para então estar pronta para um reencontro genuíno, livre de ilusões. Além disso, Jung também fala da ânima e do ânimos, os arquétipos do feminino e do masculino dentro de cada ser. O reencontro de almas separadas pode ocorrer quando há uma reconciliação interior dessas forças. O retorno não acontece por carência, mas por completude. Assim, os sinais que o destino envia não são apenas externos, mas manifestações simbólicas do que foi transformado internamente. Só quando o indivíduo se reencontra consigo mesmo é que o reencontro com o outro se torna possível. A experiência de encontrar uma alma com quem se compartilha uma conexão profunda pode parecer, à primeira vista, a resposta a um anseio espiritual antigo. Há uma sensação de completude, de reconhecimento mútuo, como se duas partes de um mesmo ser finalmente se unissem. No entanto, é justamente nessa intensidade que se revela um dos maiores desafios da alma, a ativação da sombra. Para Jung, a sombra é o conjunto de tudo aquilo que negamos, reprimimos ou desconhecemos em nós mesmos. Ela representa aspectos sombrios, mas também potenciais não vividos. Quando duas almas se encontram nesse nível arquetípico, não apenas os aspectos luminosos são despertados, a sombra também é trazida à tona. E é nesse ponto que muitas vezes ocorre a ruptura. A sombra é projetada no outro com a mesma força com que projetamos nossas idealizações. No início, vemos no outro tudo aquilo que ansiamos: compreensão, acolhimento, profundidade, conexão. Mas com o tempo, essa imagem idealizada começa a desmoronar, e o que emerge é o espelho da própria incompletude. O outro passa a refletir não só o que há de belo, mas também nossas inseguranças, feridas não curadas, medos e contradições. Quando isso acontece, o encontro que parecia divino se torna desconfortável, desafiador e muitas vezes insuportável. O afastamento, nesse contexto, não é necessariamente um erro. Pelo contrário, é uma etapa do processo de individuação. A separação pode ser um mecanismo de defesa natural, quando o ego ainda não está pronto para integrar aquilo que foi revelado. As feridas da alma são profundas
e muitas vezes requerem solidão para que possam ser compreendidas e curadas. A separação entre duas almas conectadas pode ser, paradoxalmente, um ato de amor inconsciente, um tempo necessário para que cada um olhe para dentro e encare sua própria sombra. Nessas relações simbólicas, a sombra de um toca a sombra do outro. E isso pode gerar um campo magnético de dor, culpa, ressentimento e medo. Muitas vezes, a intensidade da conexão não é proporcional à harmonia, mas sim ao confronto com os aspectos não resolvidos. O outro deixa de ser apenas um companheiro e se torna um catalisador do despertar psicológico. A separação, nesse caso, funciona como uma pausa arquetípica, um momento em que o inconsciente sinaliza: há algo em você que ainda precisa ser integrado antes que esse laço possa florescer verdadeiramente. E esse algo não está no outro, mas em si mesmo. A sombra, quando ignorada, continua operando de forma inconsciente. Ela sabota, projeta, julga, afasta. Mas quando é acolhida, ela se transforma. Torna-se uma fonte de poder criativo, de autoconhecimento, de transformação verdadeira. Nesse sentido, a dor da separação é uma espécie de batismo simbólico, um mergulho no desconhecido para resgatar partes perdidas do próprio ser. Portanto, o papel da sombra na separação entre almas conectadas não deve ser visto como um castigo ou falha, mas como um convite à profundidade. É na ausência que muitas vezes nasce a clareza. É no silêncio da distância que a alma pode, finalmente, escutar a si mesma sem as interferências da projeção. E se houver um reencontro, ele será sustentado não por fantasias, mas por realidades internas transformadas. Almas que enfrentaram suas sombras não se reencontram mais como carentes ou idealizadoras, mas como seres inteiros, dispostos a se relacionar a partir da verdade e não da ilusão. A projeção é um dos mecanismos psíquicos mais fundamentais na teoria de Carl Jung, e ela atua com especial intensidade nas relações marcadas por um forte vínculo de alma. No início de uma conexão profunda, o outro é visto como uma espécie de salvador, um espelho idealizado que reflete nossos desejos mais íntimos, nossos arquétipos inconscientes e nossos anseios não realizados. Contudo, essa imagem não é fiel ao real. É uma construção simbólica que projeta o que ainda não está integrado em nosso mundo interior. Quando uma alma projeta sobre a outra seu animus ou sua anima, ou seja, os arquétipos do masculino e do feminino internos, cria-se uma experiência psíquica de encantamento, como se o outro fosse a encarnação do que sempre faltou. Essa idealização é uma etapa inicial quase mágica, mas também extremamente frágil, porque cedo ou tarde o véu da projeção cai e o processo de desilusão se instala. Esse é um momento crítico, que muitos interpretam como o fim do amor, mas que, sob a ótica junguiana, é apenas o começo da verdade. A desilusão, nesse contexto, não é um erro. Pelo contrário, ela é uma libertação. É quando o eu começa a enxergar o outro como ele realmente é, despido das camadas de fantasia inconsciente. E é também quando começa o verdadeiro trabalho psicológico. Aquele que se sente traído por essa revelação pode mergulhar no ressentimento, acreditando que o outro mudou ou se revelou falso. Mas, na verdade, o que mudou foi o fim da projeção. A imagem caiu. O ser real emergiu. Esse processo é doloroso, porque nos obriga a lidar com nossas próprias lacunas emocionais. A idealização é confortável. Ela nos poupa do trabalho de olhar para dentro. Quando projetamos, evitamos o confronto com nossa incompletude. Mas, ao sermos desiludidos, somos convidados ao despertar. A alma começa a perceber que aquilo que tanto buscava no outro precisa, antes, ser encontrado em si mesma. O afastamento entre duas almas conectadas pode ser consequência direta desse momento. A desilusão traz confusão, medo, rejeição e até raiva. Mas vista sob uma perspectiva simbólica, ela é um rito de passagem. A alma, ao perder a ilusão, ganha a chance de construir uma nova forma de se relacionar, não mais baseada em projeções arquetípicas, mas em presença consciente. Essa transição exige coragem, porque o reencontro verdadeiro só é possível quando ambas as almas já não se relacionam a partir de carências,
mas de inteireza. O outro deixa de ser um ídolo e passa a ser um companheiro real, com falhas, limites e complexidades. Isso só é possível quando se aceita a desilusão como um mestre e não como um fracasso. No processo junguiano, esse despertar é fundamental. Ele marca o início da individuação, pois rompe com as fantasias infantis e abre espaço para a construção de vínculos autênticos. Relações que sobreviveram à desilusão tendem a se fortalecer, porque foram purificadas do excesso de projeção. Relações que se rompem nesse ponto também cumprem seu papel, pois plantaram sementes de transformação, que muitas vezes só florescem mais tarde, num tempo arquetípico que não obedece ao relógio comum. Portanto, a projeção e a desilusão, longe de serem o fim do caminho, são pontes. São estágios psíquicos que preparam a alma para algo maior, a possibilidade de reencontrar o outro não como um reflexo do que falta, mas como um eco do que foi curado. O verdadeiro reencontro só acontece após esse colapso de ilusões, porque só então a alma está limpa o suficiente para amar de verdade. Não a imagem que projetou, mas o ser que se revelou. Há um momento inevitável na jornada da alma em que o outro deixa de ser o centro da experiência e o olhar se volta para dentro. É o ponto de inflexão entre a dor da perda e o nascimento de um novo ser. Na psicologia analítica de Carl Jung, esse movimento é chamado de individuação, o processo de tornar-se quem realmente se é. E é justamente nesse caminho interior que se encontra a verdadeira possibilidade de reencontro com o outro. A separação entre duas almas ligadas por um vínculo profundo pode parecer à superfície um erro, uma fatalidade ou um abandono, mas sob a ótica junguiana, ela frequentemente representa um chamado ao despertar interior. Quando a dor do afastamento não é mais suportada apenas com lamentos ou espera passiva, algo começa a se mover dentro do ser. Um impulso silencioso o empurra para dentro de si mesmo, para as camadas esquecidas da psique. Esse é o início da jornada da individuação. Individuar-se significa atravessar os próprios abismos, confrontar as máscaras do ego, integrar a sombra e reconciliar os opostos internos, o masculino e o feminino, a luz e a escuridão, o consciente e o inconsciente. Jung nos lembra que o processo de tornar-se inteiro não se dá pela negação do sofrimento, mas pela aceitação corajosa de todas as partes do ser. E é essa coragem que começa a transmutar a dor da perda em força transformadora. Quando uma alma se volta para dentro após uma separação significativa, ela começa a perceber que muito daquilo que buscava no outro era, na verdade, um reflexo do que ainda não havia reconhecido em si. O amor, o acolhimento, o sentido, tudo isso já habitava seu mundo interno, mas estava encoberto pelas projeções, pelas carências infantis, pelas crenças inconscientes. O reencontro, então, deixa de ser um objetivo externo e passa a ser um caminho interno de reconciliação com o próprio ser. Essa jornada não é rápida nem confortável. Ela exige silêncio, solitude, estudo, autoconhecimento e, acima de tudo, entrega. O ser começa a compreender que o outro não veio para completá-lo, mas para despertá-lo. E nesse despertar, descobre uma liberdade nova, a de viver a própria verdade, sem depender da presença do outro para sentir-se inteiro. Jung nos ensina que a ânima e o ânimos, arquétipos do feminino e do masculino interiores, são imagens que precisam ser integradas para que haja equilíbrio psíquico. Quando o indivíduo projeta sua ânima ou ânimos em alguém fora de si, cria um desequilíbrio, pois delega ao outro a tarefa de carregar partes fundamentais de sua própria alma. No processo de individuação, essa projeção é retirada e reintegrada. O feminino interno se manifesta como intuição, receptividade e criatividade. O masculino interno como direção, força e discernimento. Quando essas forças se equilibram dentro de si, o indivíduo já não precisa mais buscar desesperadamente no outro aquilo que lhe falta. É nesse ponto que o reencontro se torna possível, não por necessidade, mas por escolha. A alma que se transformou já não busca preencher vazios, mas compartilhar plenitudes. O reencontro com o outro, se for acontecer,
será entre dois seres que já se encontraram consigo mesmos. E isso muda tudo. A dinâmica da relação deixa de ser uma dança de espelhos, para se tornar um encontro de realidades. Deixa de ser carência para se tornar comunhão. A autotransformação que ocorre nesse processo é o verdadeiro milagre. A alma passa a viver de forma mais autêntica, mais conectada ao seu propósito, mais livre dos condicionamentos e dos padrões repetitivos. Descobre que o amor não é apego, mas presença, que o vínculo verdadeiro não sufoca, mas expande, e que a separação, longe de ser uma maldição, foi o instrumento mais poderoso de despertar. O reencontro com o outro, portanto, começa no reencontro com o eu. Só quando há paz interior é que o chamado do destino pode ser ouvido com clareza. Só quando o ser se torna inteiro é que está pronto para se unir, não por necessidade, mas por afinidade profunda. No universo simbólico de Carl Jung, nada é completamente aleatório. Tudo carrega um significado, especialmente quando se trata da linguagem do inconsciente. Quando duas almas que estiveram profundamente conectadas se afastam, o vínculo não se desfaz no plano invisível. Ele continua pulsando em um nível mais sutil, muitas vezes fora do alcance da mente racional. E é nesse espaço que os sinais começam a surgir, como pistas deixadas pelo self, indicando que o reencontro pode estar próximo. O inconsciente se comunica por meio de símbolos, sincronicidades e imagens arquetípicas. Jung chamava a atenção para o fato de que o self, o centro regulador da psique, está sempre guiando o indivíduo em direção à totalidade. E quando um reencontro é necessário para essa completude, os sinais começam a se manifestar em forma de sonhos recorrentes, encontros aparentemente casuais, memórias súbitas ou sentimentos inexplicáveis que retornam com força. Esses sinais não devem ser interpretados como garantias ou previsões absolutas. Na perspectiva junguiana, eles são convites à escuta interior. Um sonho com a pessoa de quem se esteve afastado pode ser uma manifestação direta da psique pedindo atenção a algo não resolvido. Um símbolo que se repete, uma música, uma frase, um objeto ligado à memória compartilhada, pode estar carregado de energia arquetípica, funcionando como um portal entre o consciente e o inconsciente. Jung definiu a sincronicidade como a ocorrência simultânea de dois eventos ligados não por causalidade, mas por significado. Quando alguém pensa intensamente em outra pessoa e, de repente, recebe uma mensagem dela, ou cruza com alguém ligado à história dos dois, não se trata apenas de coincidência. Pode ser o inconsciente tentando alinhar o tempo interior com o tempo exterior. Esses eventos não devem ser descartados como meras casualidades. Eles são oportunidades de reflexão sobre o que ainda vive na alma. Além das sincronicidades, há sensações internas que também funcionam como sinais. Um sentimento de que algo está para acontecer, uma intuição repentina, um impulso para revisitar lugares ligados à relação ou rever conversas antigas. Essas manifestações não devem ser negligenciadas. O inconsciente não grita, ele sussurra. E quanto mais sensível o indivíduo estiver ao seu próprio mundo interior, mais facilmente reconhecerá esses chamados. É importante compreender que os sinais do retorno não vêm para alimentar ilusões, mas para sugerir que há algo ainda vivo, pedindo por atenção consciente. Em alguns casos, o retorno não será físico, mas simbólico, uma reconciliação interna com o que a relação representou. Em outros, o reencontro poderá, de fato, acontecer de maneira concreta, mas só será verdadeiro se ambas as almas tiverem atravessado seus próprios processos de transformação. O reconhecimento desses sinais exige maturidade espiritual. Nem todo sonho significa que o outro voltará. Nem toda coincidência é uma mensagem do destino. Mas quando há uma sequência significativa de manifestações simbólicas que tocam o coração e ressoam profundamente, é possível que o inconsciente esteja preparando o caminho para algo maior. O importante é manter a escuta ativa e a conexão com o próprio centro interior. Jung nos lembra que tudo o que nos acontece fora tem um eco dentro. Quando a alma está pronta, o mundo externo começa a refletir essa prontidão. O reencontro verdadeiro ocorre quando há sintonia entre o que está dentro
e o que está fora, entre o consciente e o inconsciente, entre a vontade e o destino. E os sinais simbólicos são os mensageiros desse alinhamento. Ao invés de buscar obsessivamente esses sinais, o ideal é cultivar presença e profundidade. Quanto mais o indivíduo está conectado consigo mesmo, mais naturalmente ele reconhece o que é real e significativo. Os sinais não são para serem manipulados, mas contemplados. São lembretes de que há uma inteligência mais profunda guiando os encontros e reencontros da vida. Quando o retorno entre duas almas está realmente inscrito no caminho de ambas, o universo não apenas prepara, ele sinaliza. Cabe à alma estar desperta o suficiente para perceber que os chamados do destino não vêm com alarde, mas com beleza sutil. E quando isso é compreendido, o reencontro se torna mais do que possível, torna-se inevitável. Quando duas almas se separam por força do destino, pode parecer que o laço se rompeu para sempre. Mas na perspectiva junguiana, esse afastamento não é o fim, é parte de um processo maior. A separação revela a sombra, desmonta as projeções e empurra o indivíduo para dentro, onde começa o verdadeiro reencontro, aquele consigo mesmo. Só após atravessar a desilusão e a autotransformação é que o coração se torna capaz de amar com consciência, e não mais com carência. Os sinais que anunciam o retorno não vêm de fora para iludir, mas de dentro para lembrar. Eles surgem como manifestações simbólicas do inconsciente, revelando que algo essencial ainda pulsa. Não há garantias, apenas convites à escuta profunda. E se o reencontro acontecer, será entre dois seres que se transformaram, e por isso podem se ver com verdade. Se esse conteúdo ressoou com a sua jornada, inscreva-se no canal agora. Isso nos ajuda a continuar produzindo reflexões profundas como esta. E não deixe de assistir ao vídeo que está na tela. Ele é o próximo passo na sua jornada de autoconhecimento e transformação. Seu destino não está nas mãos do acaso, está no chamado da alma. E a alma sempre sabe o caminho de volta.